Estamos de volta, pessoal. Mais um episódio do nosso podcast Conecta Rim. Novamente aqui com Ana Venturini, ajudando a apresentar, né, Ana? Sim. Que bom que você está essa temporada inteira com a gente. Estou. Tô gostando, vou ficar mal acostumada, hein? Na próxima eu vou querer de novo. Bom, hoje vou falar de mais um assunto. A gente, né, vai conversar de mais um assunto que esse pedem menos, mas no direct, mas sempre perguntam, né? Como é que funciona a cirurgia do transplante renal? A gente ouve falar muito do transplante, do pré-transplante, pós-transplante, mas e a cirurgia? Como é que é o rolê da cirurgia ali? Como é que são os preparativos? Como é que... Enfim. E a gente convidou o doutor Ricardo Ribas para participar aqui. Ana, por favor, apresente o doutor Ricardo Ribas, nosso convidado. Então, esse é um tema particularmente que eu adoro. Por que será? Falar sobre, eu sou suspeita. Né? Para quem não sabe, a Ana, ela faz parte da captação de órgãos. Do transplante. Do transplante. E graças... Cirurgião vascular. Isso tudo, por isso que eu queria falar, esse episódio eu acho que ele vai ser muito especial para mim, justamente porque a pessoa que me introduziu a esse mundo que eu sou completamente apaixonada e que eu realmente gosto muito foi o Dr. Ricardo Ribas, meu professor. Ele foi meu professor na pós-graduação de transplante renal. Aprendi muito e foi quando tudo isso aqui começou. Então, nada disso teria começado se não fosse por essa pessoa aqui, que, além de grande médico, é um excelente professor. Então, vamos lá. Vou falar o pequeno currículo dele. Só um detalhe. O Conecta Rim, então, foi inspiração disso tudo? De tudo isso. Eu só... tudo. Ele é a pessoa. Uau! É sério. Uau. Não, porque da parte do transplante. Eu comecei a conhecer a parte do transplante por causa do Ribas. Uau! Foi. Porque eu comecei a fazer a pós. Foi do Ribas. Eu comecei a gostar e aí eu comecei a entender. Caramba, acho que dá pra gente melhorar, dá pra levar informação dos pacientes. Total. Não, mas digo assim, né? Tipo, a sementinha foi justamente o Ribas que trouxe pra gente. Então, enfim, sou muito grata, tô muito feliz que você tá aqui, que você conseguiu um horário, que eu sei que não é fácil, está com uma recém-nascida em casa. E ele conseguiu um horário aqui pra conversar um pouquinho com a gente. Então, vamos lá. Dr. Ricardo Ribas é médico formado pela UFRJ. Formado em cirurgia geral pelo Hospital Federal de Bom Sucesso. Fez residência de urologia pela UERJ. Depois ele continuou na residência de transplante renal também pela UERJ. Não satisfeito, ele fez mestrado e doutorado pela UFRJ e ainda graduação de... O fellow de transplante pediátrico, baixo peso, em São Paulo. Fellow de transplante pediátrico, baixo peso, em São Paulo. Tem mais alguma coisa que eu esqueci? Não, tá ótimo. E hoje apenas... E hoje em dia, ele é professor da pós-graduação de transplante renal do IDOR, aqui do Rio de Janeiro. Ribas, muito obrigada pela sua presença. Não, obrigado. Tô realmente muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Eu agradeço muito ao Alisson o convite. A Ana é uma querida, assim, eu tenho um prazer enorme de estar aqui. Parabéns, né, pelo sucesso do podcast. O Conecta Rim, todos os pacientes assistem. Então, assim, massa. Eu espero contribuir, né, com certeza vai. Com o Conecta Rim, mas parabéns mesmo. E realmente a Ana, né, além de ter essa veia, né, para o empreendedorismo, excelente cirurgiã, tá? Tanto vascular, né? Eu sou urologista, mas eu tenho bastante contato com vascular, então sei que é uma cirurgiã muito habilidosa, e em transplante renal, excelente mesmo. Obrigada. E não é porque eu tô aqui, não. Tá? Eu elogio pelas costas também. Não fique. E é um ponto bem legal também para trazer para os pacientes. A gente abordou num episódio que eu falei lá, que eu trouxe os pacientes transplantados. É uma dúvida que fica muito, né? É um urologista que faz a cirurgia do transplante renal. Que já iriam me perguntar, mas não é um nefro? Não é um nefro? Não, é um uro que faz a cirurgia do transplante renal. É legal até esclarecer isso, que às vezes o pessoal realmente tem dúvida. Acho que o pessoal fica tão na dúvida do que o nefro faz, que acha que o nefro faz também transplante. Exatamente. Que a gente estava brincando com a Priscila no episódio anterior. Então, na verdade, quem faz a cirurgia do transplante, sim, precisa ser um urologista, tá? Que é um médico ali que realmente tem a expertise
para compor a equipe do transplante renal. Então, geralmente, ela é composta por um uro e por um vascular. Não é isso, Ribas? Exato. Na verdade, isso é uma dúvida comum, tá? Tanto em pacientes. A minha família mesmo tem pouquíssimos médicos, acho que um médico bem distante, e todos ficaram surpresos também. O nefrologista, ele é muito importante no transplante, vocês sabem, né? Já receberam vários. Eles fazem a parte clínica, a parte do imunossupressor, o acompanhamento, o pré. E o urologista, ele faz a parte cirúrgica do rim. Isso não é só no transplante, né? Se você pensar no cálculo renal, né? O nefrologista faz a investigação toda e o uro faz a cirurgia do cálculo. Então, é como se fosse o clínico do rim, né? E o cirurgião do rim. E, na minha opinião, eu acho que a Ana concorda comigo, uma equipe de transplante, eu acho que, idealmente, a minha opinião, a formação, a urologia e a cirurgia vascular são complementares. Eu acho excelente terem os dois. Concordo. Principalmente pensando ali nas complicações que podem acontecer. O urologista e o vascular, eles conseguem se complementar em todas as complicações possíveis, a gente consegue se complementar. Sim. Então, é o Pensando ideal. até nas próprias fases da doença renal, eu estava aqui até lembrando, depois do transplante eu tive que tirar o meu duplo J. Quem não você foi precisa? Precisei de um urologista. Exato. E um dado curioso, né? Isso quando a gente começou, já deve ter, eu estou no transplante, agora eu estava vindo para cá pensando nisso. Esse ano eu completo 13 anos, né? Trabalhando com transplante. E eu acho que assim, essa questão da equipe, né? De ter um urologista, isso é legal, né? A legislação brasileira exige que tenha, né? Perfeito. O urologista. E vários serviços são compostos, às vezes, por cirurgiões vasculares, urologistas. Mas o dado que eu acho importantíssimo, nem a urologia, nem a cirurgia vascular vai te capacitar para o transplante. Então, o que eu quero dizer? Você vai fazer a urologia e depois você vai fazer uma formação complementar em transplante. E a vascular igual. Tá? Existem sub-áreas que exigem isso, e o transplante é uma delas, como uropediatria, o transplante, tanto vascular quanto uro, precisam fazer transplante depois. Exato, não é só, né, não é, eu formei, por exemplo, na residência de vascular e já sou capacitada para atuar no transplante. Não. A gente ainda fez mais a formação inteira para poder atuar como transplantadora renal, por exemplo, participar de captações de órgão. Entendi. Então, assim, mais uma etapa da sua formação que você tem para você... Uma especialização. Exato, uma sub-especialização ali dentro da vascular e dentro da urologia para você ser realmente capacitado. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela bota como obrigação toda residência ter um estágio, né? Então, a urologia roda, né? Passa um tempo no transplante. Até passava com a gente, né? Aqui no Rio, e aí os urologistas que se interessassem, aí eles fazem uma residência ou uma pós, um ano a mais, né? E assim como a gente, né, teve que rodar em outras áreas, que a gente optou por, né, uroginecologia, cada um segue uma área. Mas isso é importante dizer, porque nem todo uro, né, tem a formação de transplante, assim como nem todo vascular tem a formação. Então essa formação complementar, importantíssima. Perfeito. Assim, eu vejo, eu não sei se eu estou certo, mas eu vejo o transplante renal, a cirurgia de transplante, como uma das mais complexas da medicina. Assim, eu até tenho sonho de assistir uma cirurgia. Eu já assisti alguns vídeos, enfim. Lógico, né, que eu tenho uma relação... eu ia falar que você tem um viés ali, né? Exatamente, mas eu gostaria de, enfim, um dia assistir uma cirurgia dessas. Mas eu acho, de tudo que eu já de nerd, que eu já estudei lá, de medicina, não sou médico, que eu já estudei lá, eu penso ser uma das mais complexas. Não sei se isso é verdade. É verdade, isso por definição, né? Em livro você bota transplantes de órgãos como cirurgia de alta complexidade, né? Isso aí por definição é. Eu acho que a complexidade é técnica, né? A complexidade é clínica. Às vezes a gente... Clínica, você diz o quê? Seria o pós? O pós, o pré, e também o paciente, né? O renal, você, de fato, você sabe que você é uma exceção nesse sentido, né? O nosso público é um público mais idoso, assim, às vezes, né? Tem crianças, né? Eu faço pediátrico, mas se você pegar numa questão de média, a média de idade e com muito mais comorbidade. Então, você tem atividade física, você tem performance status bom, mas isso não é a rotina. É o padrão. Né?
Então, a gente pega pacientes que a gente tem que saber manejar as comorbidades, né? Não é só a parte cirúrgica. Então, tem essa complexidade, a complexidade da formação, né? Você pega 6 anos, 7 anos de residência, né? Então, assim, em todos esses sentidos, eu tenho que concordar. E também as complicações cirúrgicas é uma etapa que eu acho talvez a mais complexa de resolver. Entendi. Então, o doutor pode explicar para a gente como é que funciona essa preparação da equipe do paciente antes da cirurgia? Então, antes da cirurgia, isso foi uma coisa que a gente passou por vários centros, né? E a gente montou esse programa atualmente, né, na Rede D'Or. A gente tentou fazer da seguinte forma, Alisson. A gente botou, antes da cirurgia, o paciente obrigatoriamente vai passar, porque sempre passava pelo nefrologista, é necessário. Mas a gente optou por passa pelo cirurgião vascular e passa pelo urologista. Por quê? Isso eu sentia muita falta, e como eu te falei, como minha família não tem médicos, eu penso sempre como paciente, né? Então eu acho bem razoável você conhecer o cirurgião antes do ato cirúrgico. Então eu acho que isso é importante do ponto de vista humano, né? De relação médico-paciente. E eu acho também que tem uma questão técnica, tá? Às vezes a gente, por exemplo, no caso da uro, a gente avalia a próstata, né? Então, se o paciente tem uma hiperplasia de próstata, se ele precisa tratar isso antes do transplante, tá? Se o paciente vai pelo vascular, se ele tem alguma estenose de veia, se tem alguma compressão, se a gente tem que escolher o lado direito ou o lado esquerdo. Então, isso, além de ser uma questão humana, é uma questão que melhora o desfecho clínico. Então, eu acho que eu botaria essas 3 especialidades como pré para o paciente. Entendi. Como avaliação pré, né? E pensando assim, é muito mais fácil até para o próprio paciente, né? É muito mais cômodo também conhecer. Eu só fui conhecer a minha cirurgiã, minha uro, no ato do transplante. Assim, foi uma coisa de muita coincidência que eu vi o cooler chegando com a escolta, e aí eu presumi que fosse meu, mas ficou ali, né? Aí eu fui admitido no hospital, tem que pegar esse elevador e subir. Quando eu pego o elevador abre, o cooler entrou junto com ela. Aí é que eu conheci a doutora Camila Girão, o nome dela. Sim, eu gosto muito dela. A gente já trabalhou na captação junto, excelente cirurgiã. Camila Girão. Aí eu perguntei o que tá aí dentro. Aí ela falou assim, acho que o que tá aí é meu. Aí ela falou assim, você é o Alisson? Sim, então é seu sim. Então ali foi bem... Já criou o vínculo. Ali a gente se fala até hoje. A gente participa, é uma questão de escola, sabe? Não tem muito certo ou errado. A gente entendeu, né, com o tempo, que eu achava que essa questão ajudaria. E isso eu perguntei até a opinião de paciente, acho que foi bem aceito. Perfeito. Se ele gostaria de passar por algumas consultas. Então, a gente atualmente faz o seguinte, nenhum paciente chega ao transplante sem passar por essas especialidades cirúrgicas. Mas, como eu falei, é questão de escola mesmo. Isso tem alguns centros que fazem, outros não. Mas eu acho legal. Eu acho que tendo a oportunidade de fazer, eu acho que é muito legal, principalmente para o paciente. Para o paciente, não, acho que principalmente para o paciente. Ele conhecer quem vai operar, ele conhecer quem é que, né, até criar um vínculo ali. Porque no ato da cirurgia, é quase emergencial a cirurgia, né? E no ato o paciente vai estar entre pessoas que ele não conhece, que não estava no pré-transplante dele. Exato. Essa frase foi interessante, porque é quase emergencial. É quase porque emergencial. Quando é emergencial, aí eu acho que não tem argumento, né? Sim. Então, por exemplo, a gente está num politrauma e ali não tem. Mas não né? A gente consegue ver, o paciente fica às vezes 2 dias, ou às vezes 5 anos, ou às vezes 3 anos, na lista, né? Então é quase. De fato, você pode passar por essas consultas, né? É possível. Sim, né? sim. Exato. Existe a possibilidade disso acontecer. Dá para você programar quando você consegue organizar ali o seu serviço para que isso aconteça. Que eu acho que é isso que o Ribas falou. Ele conseguiu organizar dessa maneira para que o paciente ele tenha esse acolhimento. Muito bom. Existem serviços que, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. Quais são os fatores que determinam o sucesso dessa cirurgia? Do transplante, antes mesmo do paciente entrar no centro cirúrgico? Então, eu acho que eu botaria dois pontos, tá? Primeiro, eu acho que o pré-transplante extremamente bem feito, né? Isso muda desfecho.
Isso aí com certeza. Que é mais extenso e envolve diversos exames de imagem e outros. Mas um que é pouco falado é o backtable, que é o exame de inspeção do órgão, né, que o cirurgião faz no ato cirúrgico, que é pouco falado, né? Quando você pensa no implante, você vai pensar na cirurgia de colocação, né, do órgão. Mas quando a gente faz a captação, eu vou falar de uma forma mais didática, mas assim, a gente não vê o parênquima do rim, a gente vê o rim envolto numa gordura, tá? Na captação, que é uma fáscia que chama gerota e tem uma gordura perirenal. Conclusão, você não vê o parênquima. Então, na hora, antes da cirurgia, o cirurgião que vai implantar, ele vai fazer esse preparo do órgão, vai tirar essa gordura e vai examinar o parênquima. Vai ver o rim de fato. O rim de fato. E às vezes você pode ter uma surpresa, de ter um tumor, né? Ou de ter uma área mal perfundida, ou de ter uma lesão vascular, né, na captação, o que não é um erro, é previsto que tenha algum. Então, algumas vezes é uma intercorrência. E aí você às vezes consegue corrigir e consegue implantar. E às vezes essa cirurgia demora mais que o implante, né? Nossa. Então, quando a gente faz transplante de criança baixo peso, é um rim, imagina, às vezes doador de 1 ano, de 2 anos, o backtable, né, que a gente chama de preparo do órgão, é demorado. Mas isso faz com que a cirurgia seja mais fluida. Então, eu botaria esses 2 itens, o pré-transplante e o backtable, que é o exame do órgão, do rim, no caso. Então, os 2 também atuam na captação? Sim, eu estou há 13 anos lá. Então, essa pergunta vai bater até para os 2, então, né? Que eu queria saber como é que é a escolha desse doador, né? Como é que funciona... Isso ainda é muito esquisito na minha cabeça, o pensamento. Se é só uma questão mesmo dos exames, né? Do resultado de exames de sangue, ou se tem muito desafio nesse processo. Como é que... porque vocês que estão ali na linha de frente para saber, esse órgão dá para ser captado, ele dá para ser... Então, na verdade, quem faz isso hoje em dia é o RJ Transplante, né? Que é um órgão aqui do estado do Rio de Janeiro, que ele vai organizar toda a parte do protocolo de morte encefálico. Ele tem uma equipe gigantesca. A gente tem uma equipe multidisciplinar, certo? Então, nós temos assistentes sociais, nós temos enfermeiras, nós temos cirurgiões, nós temos o pessoal administrativo que vai ajudar na parte da logística. Então, é uma equipe muito grande para organizar todo esse processo. Entendi. Desde a busca ativa do centro, tá? Ali do hospital, que teve um protocolo de morte encefálica fechado, até a conversa com os familiares, que é um dos momentos bem delicados, no qual o assistente social vai conversar com aquela família, que muitas vezes está num luto por algo inesperado. Precoce demais, né? Seja, né, precoce, seja por um acidente ali, que teve um traumatismo craniano, seja porque rompeu um aneurisma cerebral, seja porque fez um AVC, né? Então, geralmente, essa família tá num luto ali, inesperado, e a assistente social vai fazer esse primeiro trabalho. A gente tendo fechado o protocolo, tendo o aceite, aí começa a logística. Então, assim, é um trabalho longo até a gente conseguir, de fato, conseguir captar esse órgão. Tá? Entendi. Você complementar? Então, como eu estou nesse período, né, nessa função da RJ Transplante já, como eu te falei, desde 2012. Eu acho que o elogio deve ser feito ao coordenador atual, que é o Alexandre Calduro. Ele é muito sério, assim, tem uma formação boa, excelente, na verdade, de transplante. Ele é cardiologista pediátrico, faz transplante cardíaco em Laranjeiras. E os números, eles só aumentam e tem, assim, atualmente, a equipe de cirurgiões de rim são todos, ou praticamente, acho que todos, né, integralmente especialistas em rim. Tá? Isso é um feito, tá? Isso não é fácil, porque essa é a etapa, talvez, a que seja mais árida, tá? Para o cirurgião, porque madrugada, né, de fato, você não conhece o hospital e é onde teve o óbito, né? E tem diversas dificuldades que a gente, se falar, a gente não termina aqui, mas é uma área muito difícil, tá? E ele conseguiu reunir uma equipe excelente. Sim. Então, assim, mérito seja dado, eu acho que a gestão atual é muito boa.
Sim, sim. Eu participei de um evento lá, eu conheci o Alexandre Caldura. Você conheceu o Conheci o Alexandre, conheci o Caio, esqueci o sobrenome dele, ele me segue também. Acho que é o subsecretário de atenção. Eles estavam juntos, foi um evento justamente para comemorar um ano, esse ano que teve, e como que eles mudaram esse quadro justamente da atenção na hora de falar com a família, porque tudo que aconteceu ali atrás vai por água abaixo se a família chegar e disser não. Isso é uma coisa interessante, Alisson, do ponto de vista técnico, tá? Que é curioso. Quando você vai fazer um transplante de fígado, por exemplo, a equipe que implanta vai captar. No rim, tem o cross-match, que sai depois da captação. Né? Então, não tem como a equipe captar, você não sabe para qual centro que vai. Então, isso é interessante no Rio. Essa forma do RJ Transplante de ter uma equipe de captação independente. Por exemplo, a Ana pode captar e vai para um centro, por exemplo, Itaperuna. Ela não pode não ter vínculo. Ela é cirurgiã do RJ Transplante. Isso é um formato peculiar. Eu acho que só aqui tem. Você tem uma equipe do RJ que é só para captar rim, né? Então, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Às vezes você pensa que a própria equipe é uma equipe independente, né? Nós somos neutros. Sim. E assim, é uma dúvida também que chega muito dos pacientes, a questão de para onde vai o órgão, né? Mas isso a Cláudia e a Wanda falaram naquele episódio que a gente participou. Isso aí já vai depender realmente de com quem ele foi compatível. É uma questão do sangue, do hemorrio. Então, eu falo sempre friso isso para os pacientes, é uma loteria genética. Para onde vai o órgão, independente de onde ele foi captado. Sim. E é uma área que como eu fiz muito, né, ainda faço, eu aplaudo, assim, diariamente, porque, assim, é uma área, como é dizer, que não tem muito glamour, né? Então, você não aparece né? Só nos bastidores. Exato, né? assim. Então, você está nos bastidores. Exatamente. Sim. E uma vez me falaram uma frase, por isso que toda vez que eu vejo a Ana captando, eu aplaudo, porque eu sei como é duro. E uma vez falaram uma frase assim, mas você vai fazer uma cirurgia num doador falecido. Hoje em dia a gente não fala mais de doador cadáver. No doador falecido, então uma responsabilidade menor. E eu falei, a responsabilidade é maior, né? Porque se você faz no receptor, você tem uma vida, né? Num doador falecido, você está com 5, 8, 7, 2, que seja. É mais de uma vida, às vezes crianças esperando. Então, e um detalhe, tá, Alisson? Isso acho que a Ana concorda. Cirurgia é extremamente difícil, tá? Não é uma cirurgia fácil. É uma cirurgia difícil. Porque dá uma impressão, né, intuitiva de que a retirada... De que é só abrir e tirar. É difícil, você tem que ter diversos cuidados para perfundir bem, e se você cometer um erro, você prejudica o implante. Então, de fato, é uma área... a gente aplaude entre si, assim, porque é uma área sem muito status. Sem muito glamour, né? Sem muito glamour. Mas sem o heroísmo minimizado, porque sem isso não teria. Exato. Isso, né? Que alimenta toda a rede de transplantes. Agora, entrando na cirurgia de fato, né? Vocês dois juntos aqui, como é que é o procedimento, doutor? Da cirurgia mesmo. Então, a gente vê vários videozinhos, vários esquemas explicando, mas eu imagino vocês que lidam com isso todo dia assistindo um videozinho desse, na prática é bem diferente, né? É verdade. Na prática é bem diferente, sim. Porque é uma cirurgia que tem várias etapas, cada etapa você tem um macete, né? Você tem o que é baseado na tua experiência, sabe que se for por um lado... Mas, assim, resumindo, né, a gente tem 3 anastomoses, que a gente chama aqui, são costuras, né? 3 anastomoses, da veia, do rim, com a veia do paciente, artéria do rim com a artéria do paciente, e o ureter, que é por onde leva a urina, com a bexiga do paciente. Então, são essas 3. E aí, curioso, né? Voltando no assunto mais até filosófico, eu falo que sempre que a maioria dos erros médicos, geralmente, eu chutaria 98%, vem ou faltou anamnese, ou você não falou com o paciente, ou você não examinou. Né? Então, o que eu quero dizer, se você conversa com o paciente, e daí a importância, né, da consulta, e examina, você já sabe onde vai ser difícil.
Verdade. Então, assim, se a gente está... e por isso a importância, a gente está ali na cirurgia e descobre que esse paciente não urina há 20 anos, ou seja, anúrico há 20 anos. Necessariamente, a bexiga dele é uma bexiga com a complacência pior e vai ser difícil. Então a gente já pede um duplo J, que foi o caso de colocação. 20 e poucos ml, menos de 40 ml que exatamente coube no ato da cirurgia. E assim, isso recupera muito bem, mas eu digo, no ato vai ser uma etapa difícil. Um outro caso, um paciente que urina, mas é diabético, grave, já teve uma amputação, a gente sabe que a arterial vai ser difícil, vai ter placa de ateroma, ou já teve catéter na veia, eu já sei que... Conclusão, se você examinar, falar mais que exame de imagem. Às vezes vem um exame de imagem falando, tá normal, esse abre não tá normal, mas se você tivesse conversado e examinado, você já prevê. Então, assim, de forma didática, são essas 3 etapas, né, principais, né, da cirurgia, essas 3 anastomoses. Entendi. E, assim, tem alguma coisa que acontece ou pode acontecer na cirurgia que possa ajudar ou ser, assim, que tem a ver com a rejeição, a cirurgia, o ato da cirurgia, do transplante? Não. Alguma coisa tem a ver com uma futura rejeição? Eu entendi. Não, o que acontece é que às vezes o diagnóstico, né, não é a rejeição, né? Às vezes pode confundir, mas rejeição é uma complicação mais clínica, né? Entendi. Não tem nada que você possa fazer cirurgicamente para impedir isso. Então entenderam, pacientes cortando, doutor, entenderam. Nada na cirurgia vai ter a ver com o pós-transplante relacionado à rejeição. A rejeição, penso que é uma coisa muito mais genética, muito mais lá dos glóbulos brancos com relação ao órgão ali do que qualquer coisa. O ato cirúrgico é porque tem muito paciente que chega para mim falando, mas não foi uma cirurgia boa e rejeitou. Eu falei, gente, rejeição não tem a ver com... Esse diagnóstico às vezes é falado que não é, né? Às vezes teve uma trombose e aí é falado... Mas, assim, do ponto de vista técnico, não. A rejeição é uma complicação mais clínica, mas diminuiu bastante. Entendi. Tá? Ainda mais as rejeições precoces, né? Essas diminuíram muito. Mas isso tem mais a ver com a imunossupressão. Eu fui muito fora da curva em tudo na doença renal, né? Não é possível. Porque eu passei, né, pulando a doença renal, que a gente ia ficar aqui 3 episódios falando de todos os poréns que eu passei, que são... Eu também passei por uma rejeição precoce na minha cirurgia e fiz o tratamento e também sou fora da curva no sentido dessa rejeição, que foi a maior na escala, ter tido sucesso, porque o médico também ele tem essa coisa de, Adson, infelizmente você está no nível máximo de rejeição, que teve que fazer exame de novo no Hemorrio. Porque duvidava-se ainda lá depois da biópsia, né? Duvidava-se de eu ter anticorpos contra o doador. Sim, e o tratamento melhorou muito. O tratamento, sim. Então, tipo, não tinha um prognóstico muito bom. A Ana me acompanhou no pós-transplante. Era tudo muito duvidoso. Tanto que durante essa rejeição, eu fui muito proativo sempre durante toda a minha doença renal, durante todo o meu tratamento, de tipo... Coloquei a equipe toda, falei, qual é o próximo passo? A gente tira, fica aqui, volta pra diálise, como é que todo mundo... Não, tem um protocolo a se seguir, calma, e deu tudo certo, apesar disso. Mas é muito bom frisar isso para mostrar também, de novo falando daquela questão do transplante que não dá certo, que volta para a clínica, que acaba, né, manchando, né, os transplantes renais, de frisar isso para o paciente, que apesar de eu ter passado por uma rejeição grave ou qualquer outra pessoa possa passar por uma rejeição, que a rejeição não significa que o transplante acabou ali, que tem tratamento e você pode se recuperar. E tem outra lição, né? A lição que o paciente ele tem um papel importantíssimo, né? Então essa tua proatividade e também o jeito pragmático de lidar ajudou, né, a você... Está hoje com um ano e pouco. 1 ano e 3 meses. Foi em dezembro de 2000. Exato, com uma creatinina ótima. Então, isso também é importante ser dito, né? A cabeça e como o paciente enfrenta a cirurgia, isso... E a aderência, né, do pós-transplante. Aderência. Sempre falando isso também. Teve algum caso muito desafiador? Eu gostaria até de saber dos dois também. Algum caso de tipo assim, nossa, esse aqui foi... Não digo nada da captação, do próprio transplante mesmo. Esse aqui foi
Agora a cabeça voou agora de todo mundo, né? Eu tenho alguns, mas você quer começar? Tem que escolher um. Eu posso contar de um que eu lembrei, se eu lembro bem. Não sei se você vai lembrar, foi com você. Então, é bom que é uma história em comum. Interseção. Eu lembro que eu tava na pós, e aí eu tava terminando residência, né? Tava um dia normal de residência. E aí ia ter um transplante pediátrico no Hospital da Criança. E aí o Ribas sempre mandava no grupo, avisando. E aí ele avisou, e eu no meio da residência. Tipo, eu não podia sair da residência, né? Na época. Enfim, tinha um monte de coisa pra fazer e tal. E aí ele falou, cara, vai ser um implante na esplênica. Eu acho que era de uma criança, era um implante na esplênica. Me explica, por favor. É verdade, deixa eu... Tem pacientes e familiares assistindo. Então, era um transplante que não era vamos colocar assim, nos vasos tradicionais que a gente costuma fazer a anastomose, né? Que é a sutura. A gente teve que... Seriam as femurais, a gente teve que colocar o rim no baço. Isso. Mais fácil. Ele não tinha mais nem veia cava, né? E porque assim, quando a gente pensa, um paciente tem estenose de veia, um transplante desafiador, geralmente você pensa, vamos ter que ir para cava. Mas em criança, né, um catéter que num adulto estenosa uma veia que seria umbilica, na criança, pelo tamanho, estenosa a cava inteira. Meu Deus, já. Isso, assim, se você pensar em desafio cirúrgico, esse realmente. E aí a gente teve que fazer o implante na esplênica, que é a veia do baço. O baço fica mais ou menos aonde? Da esquerda. Aqui assim, né? Bem em cima, bem embaixo aqui da costela. Que é chamado falência vascular. O paciente não tem nem como dialisar. E aí, e às vezes não tem como transplantar. Né? Então a gente vai para essas medidas. Às vezes você bota na esplênica, às vezes você bota na porta. Isso infelizmente é comum mais em criança. Entendi. Eu lembro que me marcou muito, porque foi isso, eu queria muito acompanhar, e aí eu conversei com os coordenadores da residência, eles me liberaram, eu vou, mas eu volto, eu prometo. E aí eles me liberaram, aí eu fui pro Hospital da Criança e aí eu pude acompanhar o transplante. Então, pra mim, isso me marcou, assim, bastante. E o Hospital da Criança é o Hospital Estadual da Criança, né? Sim. A gente faz pelo SUS, né? É uma parceria com o EDOR. Esse caso certamente também eu também considero extremamente desafiador, não tem dúvida. Mas eu acho que o caso que mais me marcou, né, na carreira, assim, tiveram vários, tá? De verdade, vários, eu não vou ser injusto, mas esse caso foi um caso que mudou alguns paradigmas que eu acho que é outro interessante eu comentar. Em 2016, né, o Rio de Janeiro não fazia transplante em crianças menores que 30 quilos. Tá? Não era feito. E por isso que eu fui para São Paulo para aprender o professor José Carlos Batista, acho que ele aposentou esse ano, e lá a gente aprendia a fazer transplante em crianças menores que 15 quilos, né? Que é considerada baixo peso. E a Ana sabe bem que tem uma questão quando você está na residência e quando você é o staff, né? Então apareceu uma criança, né, no Rio, e como era feito? Se aqui não fazia, você transferia. Se a criança tivesse condições, ela ia para outro estado. Senão, ela teria que esperar alcançar esse peso, e que não é fácil, né? Porque na diálise a criança não consegue ganhar peso. Então eu me lembro da ligação, né? E aí foi falar assim, tem uma criança que tem 10 quilos, só que não tem como fazer. E na época a gente tinha uma equipe cirúrgica, éramos 4. Sim, eu acho que, sei lá, 70% falou não. E aí, como eu estava lá, eu falei, não, acho que dá pra gente fazer. E foi até uma certa, não tem como, porque tem uma infraestrutura de CTI. E na época, acredite, não é fácil você falar que dá, né? A responsabilidade é muito grande, ainda mais a criança. Então, esse caso marcou muito, porque eu falei que dava, né? E realmente eu tinha essa convicção que dava. E o nome da paciente eu não sabia, mas eu falo porque, assim, a mãe me manda foto sempre do aniversário do rim, e era Vitória o nome dela. E eu falei, pô, isso aí vai dar certo, né? Vitória. Verdade. E aí eu fui fazer, esse transplante foi em 2016. E a gente, quando fala assim, o transplante foi um sucesso, né? E às vezes você está com uma semana, a gente tem 9 anos, né? A criança está excelente, uma creatinina ótima, e está já estudando. Eu encontrei ela assim, ano passado, mas todo ano eu recebo foto.
Então esse eu acho que é o caso que mais... E desde então, a gente começou a fazer, né, no Rio. E assim, eu chutaria aqui que a gente deve ter uns 30, 40 casos menor 15 quilos. Então esse foi um caso bem legal. Muito bom. Muito bom. Eu pesquisando, né, sobre o doutor para planejar esse... Eu vi, até a Ana também uma vez comentou comigo que você tem um serviço de pós-graduação focada em transplante renal, né? Eu fui pesquisar pós-graduação. Eu descobri até uma coisa que me tentou muito. Uma vez eu conversei isso com a Ana. Eu posso fazer pós-graduação em nefrologia mesmo não tendo feito medicina. Pesquisei. Enfim. Posso. Tá, acho que cirurgia você não vai poder. Não, cirurgia não quero. É o único motivo. Desanimar. O único motivo de eu não querer fazer medicina é passar pela residência. Eu gosto muito de estudar. Clinicaria muito bem, eu acho, mas não, a responsabilidade de uma vida ali, isso que vocês fazem é incrível demais. Eu creio que é dom. Eu não sei o que acontece ali, mas na hora ali de a Ana vai vir ao mundo, não, essa daqui tem que ser médica, tem que ser cirurgião, porque é uma coisa... Eu peso muito isso. Tem que... Não, gente, é muita responsabilidade, sabe? Você... A prática, o zelo de você abrir alguém enquanto vivo ali, né? Fazer alguma coisa para... É de uma grandeza, assim, imensurável. Eu não tenho traquejo para isso. Eu gosto de estudar. Enfim, o negócio é podcast. Perfeito. Eu gosto de estudar. Eu faria medicina, mas não passaria pela residência. Só não ia pegar o diploma, enfim. E, doutor, eu vi que especialização em transplante renal ainda é escasso ainda, né? Você não tem muita coisa e o doutor tem uma pós-graduação em transplante renal. Essa pós a gente idealizou em 2018, né? E desde lá a gente tem todo ano formado por 4 cirurgiões, né? Qual foi a minha leitura na época da minha formação? Eu tive que eu tive que fazer um ano de transplante de adulto, tive que fazer um ano para transplante pediátrico e tive que fazer, ao longo da trajetória, captação. Porque isso é curioso, nem todo cirurgião treinado em implante é treinado em captação. Tá? Que eu considero uma falha, era para ele saber, porque como eu falei, a captação é difícil. Então, acho que ele tem que ter o treinamento em captação, tem que ter o treinamento em implante de adulto e pediátrico. Então, qual foi a ideia? A gente unificar em um ano e que esse cirurgião pudesse aprender a captar e a implantar em adulto e pediátrico, né? E além do doador vivo. Então, eu tentei condensar isso em um ano, que eu não tive, né? Tive que fazer os 3 anos, mas a minha ideia foi essa. E aí a gente fez esse formato. E desde então, a gente pega, acho que atualmente eu chutaria, né, acho que 80% dos cirurgiões que captam no Rio fizeram após. Verdade. Então, assim, acho que de fato a gente conseguiu aumentar o número de cirurgiões habilitados, né? Agora, por que não tem muita? Essa resposta eu não acho, não é tão bonita, mas eu acho que é uma área que a gente não tem qualidade de vida, né? Assim, de domingo a domingo, todos os feriados. Esse ano, depois de 13 anos nisso, dia 24, na ceia, eu estava transplantando, né? E minha família em casa. Então, eu estava captando. Então, eu acho que isso faz com que poucos médicos se interessem ou queiram isso para as próprias vidas. Eu acho que isso é uma das razões, né, Ana? Eu acho que E também essa questão de nem todo o estado do Brasil, né, ter transplantadores. Isso né? A gente teve uma colega nossa que fez após que começou a transplantar em Rondônia, que não tinha. O outro foi em Feira de Santana, né? Não, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, na Bahia. Então, isso eu acho que a pós espero poder contribuir até com outros estados, que tem estados, Alisson, que é diálise ou vai para outro estado, transplantar. Sim. Então, eu acho que tem essa carência por esses motivos. É uma área muito árdua, né? Assim. A gente vê, eu como paciente, eu vejo muito essa carência quando você vai, tipo, quando eu estava lá no HRIM, no Hospital de Rim e Hipertensão, você vê gente do Brasil inteiro lá, justamente por não ter um centro transplantador. Quando eu tive também na Fundação ProRim, Joinville, você vê que ali ao redor da Fundação ProRim,
as casas já são todas adaptadas para receber os pacientes. Pós-operatórios imediatos? Não, para a pessoa se inscreve e passa a viver ali, porque é muito rápido no Sul. É tipo, a espera máxima chega a 6 meses, quase, eu não sei como o serviço lá funciona, mas então atrai gente do Brasil inteiro. Então a cidade se adaptou para receber famílias para morar ali. Sim. Então, a gente vê isso, essa questão, quando vai para grandes hospitais, né? Gente do Brasil inteiro, justamente por não ter lá mesmo, tanto no HRIM quanto na Fundação ProRim lá no Sul, você vê gente justamente do norte, de Manaus, do Nordeste, de muito interior. Eu acho que é importante exatamente após, e a gente, né, e o Ribas conseguir formar mais cirurgiões do transplante, justamente para poder, para fazer com que o cirurgião e o serviço vá até a população, e não que a população tenha que vir até o centro. Uma coisa, né, que eu sempre me preocupei, e eu fazia uma brincadeira quando eu falava, que o transplante, várias vezes, ele tem uma fala quantitativa. Você fala assim, como é que é seu centro? Eu fiz 12 mil, mas nunca qualitativa. Né? Então, assim, a minha preocupação na pós era formar cirurgiões que tivessem um resultado muito bom. Tá? Então, eu acho que, assim, imagina, você fala, tenho 12 mil transplantes, né, e 98% de sobrevivência. Isso deveria ser complementado, né? Então, assim, é isso que vai fazer o teu serviço, de fato, ser muito bom, ou não, né? Então, assim, não é só o número, né? Então, acho que pensando assim, eu acho que eu consegui, porque, assim, grande parte deles, se não todos, são excelentes cirurgiões. Então você vê os resultados clínicos, foi como você falou, né? Do transplante você está muito bem, então foi uma boa escolha. Quem avalia se o cirurgião é bom é o resultado da cirurgia, né? Então os resultados eu acho que são tão importantes ou mais do que o número. Do que o número em si. Muito bom. Exato. Muito bom. Perfeito. Gostei muito. Também com continuaria mais aqui, tirando todas as minhas dúvidas, que eu tenho muitas ainda. Mas o tempo é curto. Infelizmente. Doutor, muito obrigado. Era um episódio bastante esperado já. Eu conversava com a Ana sempre conversou comigo. E o paciente nunca tem muito acesso a esse viés. Tem muita informação aqui que eu acho que eu nunca compartilhei com o paciente, ou que eu mesmo aprendi muita coisa aqui, apesar de... É porque eu mesmo nunca estudei muito sobre o transplante, né? Eu estudo muito sobre o rim, a genética, sobre as doenças. Agora eu estou enfiado nas glomerulopatias. Estou estudando um monte. Não sei se o doutor conhece o doutor Presil Menezes. Eu pego um monte de estudo dele. É um geneticista lá da área renal. Agora eu estou enfiado ali. E trouxe muita informação para o paciente. E... eu queria que o doutor deixasse um recado final aqui para quem está assistindo a gente, que na sua grande maioria do nosso espectador é paciente renal, é o familiar. Sim. Eu acho que, sim, antes do recado, eu acho que primeiro parabenizar novamente. Eu acho que a ideia, né, da Ana, da startup e de ter o Conecta veio disso. Né? A gente tinha uma dificuldade do paciente renal crônico ter acesso, né? A informação. Né? Com a informação você toma decisão. Sem informação, às vezes a gente pega casos, né? Pacientes têm, né? Você lembra um caso que tinha 17 anos, 16 em diálise? Então, assim, são casos que são corriqueiros, infelizmente, né? E o paciente precisa desse acesso. Eu acho que a mensagem final é que eu digo a gente como sociedade, tem que ter a preocupação da qualidade dos transplantes renais que a gente faz. E não só uma preocupação estatística, de novo. Muito bom. Perfeito. Ana. Queria agradecer ao Ribas mais uma vez por topar participar, topar conversar com a gente, falar aqui com toda a nossa audiência. E queria saber como é que a gente encontra, se algum paciente quiser participar, quiser transplantar, como que ele faz.
E, enfim, deixar aí todos os seus dados para as pessoas poderem te encontrar. E a pós-graduação também, né? Sim, e a pós também. Para os cirurgiões, né? Se inscrever. A gente, em rede social, a gente tem o Grupo RIM, né, no Instagram. Lá tem o telefone da assistente social, da Wanda. Muitos renais conhecem a Wanda, a gente trabalha há muito tempo junto. Então, a Wanda faz toda explica como é a rotina. Atualmente, a nossa equipe atende na Rede D'Or e no Hospital da Criança. No Hospital da Criança, ou seja, o pediátrico é SUS, né? E no site da Rede D'Or você consegue agendar a consulta pré-transplante. Perfeito. Da pós, para os cirurgiões, as inscrições acabam dia 20 e é no site do IDOR. Tá ótimo. E eles também têm nas redes sociais. Perfeito. Eles colocam na legenda. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado. Eu fiquei muito honrado pelo convite. Espero ter contribuído. Muito bom. Obrigado, entregou doutor. Tudo. Muito bom. Obrigada. Gente, e esse foi mais um episódio do nosso Conecta Rim. Nosso bate-papo aqui sobre o transplante renal, sobre a cirurgia em si com o Dr. Ricardo Ribas. Então, pessoal, compartilha aí com os pacientes, familiares, tá? Sigam o Conecta Rim, segue a gente aqui no YouTube, @canal Conecta Rim, e se preparem aí para o próximo episódio, tá bom? É isso, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima e muito obrigada. Tchau, tchau.